Você considera Deus um ser alegre? Por quê? Muitos vivem um cristianismo desprovido de alegria. Chegam a pensar que Deus não se importa com o prazer. Não, eles acham que Deus criou o sexo apenas para reprodução e por aí vai. Gente, por favor, isso não é verdade. Sexo é felicidade, não é? Sexo sempre será uma grande brincadeira. Sim, gente, Deus se importa com o nosso prazer. Tanto é que Ele criou o sexo para nossa alegria. Eu gosto muito desse meme. Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden para se deleitarem naquele lugar. A própria palavra Éden significa prazer ou delícias. Sabia? A serpente disse que Deus queria privá-los de experiências positivas, mas isso era mentira. Satanás age hoje do mesmo jeito. Ele nos faz pensar que Deus é um ser arbitrário e julgador. Isso é mentira. Deus se deleita no prazer, Ele se deleita na alegria e o sexo é uma prova clara disso. Deus criou todas as partes do corpo humano e não criou algumas boas e outras más, não. Ele criou todas boas, pois quando terminou a obra da criação, Ele olhou e viu que tudo era muito bom. Deus não disse apenas que o que Ele tinha criado naquele dia era bom. Isso é bom. Não. Ele falou, isso é muito, muito bom. Por isso entenda, Deus criou o sexo. Lá em Gênesis 1:28 é dito, Jesus reafirmou a importância dessa questão, a questão do sexo, em Mateus 19, verso 5, e o Espírito Santo inspirou Paulo a validar o valor do sexo também, lá em Hebreus capítulo 13, no verso 4. Em Hebreus capítulo 13, verso 14, a palavra traduzida por leito ou cama é a expressão grega koite, que significa coabitar, implantar um espermatozoide masculino. Aqui se refere claramente ao sexo. Em outras palavras, ele está dizendo que o coito, o sexo no casamento, é honroso e sem mácula, sem mancha. Se sexo fosse apenas para reprodução, Deus poderia não permitir que isso fosse prazeroso, ou então podia dar o sexo apenas depois da entrada do pecado. Mas não, o sexo veio antes do pecado, mostrando que a sexualidade não nasceu na necessidade. Sexo não existe apenas para reprodução, não, ele existe também para o prazer. Olá, Marilene! O prazer que o sexo dá não é apenas uma sensação física do orgasmo, mas ele envolve emoções, o intelecto, o espírito. O prazer no sexo não é errado. Deus criou o sexo e Ele criou com prazer. Erradas são algumas das maneiras através das quais a gente busca esse prazer. Provérbios 5, por exemplo, descreve alguns desses caminhos e nos convida a fugir, por exemplo, da mulher imoral, que tem lábios doces e suaves, mas que no final é venenosa e afiada como uma espada. Embora esse capítulo fale dos perigos das maneiras erradas de buscar o prazer, ele também fala da bênção do prazer no sexo. Ele diz, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Aqui ele diz, alegra-te com a mulher da sua mocidade. Alegra-te, tenha prazer. Gente, isso não é só um conselho, isso é uma ordem. Lá em Cantares, capítulo 4, verso 9, verso 15, capítulo 5, verso 10, mostra isso. Não apenas esse capítulo, mas praticamente todo o livro. Aqui no texto é dito que os lábios são doces como mel. Em vários textos de Cantares e da Bíblia fica claro que Deus se importa com o prazer e com o deleite. Por esse motivo, o marido e a mulher precisam se preocupar com isso também. Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3, o seguinte. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais da sua esposa e a esposa deve satisfazer o mesmo por seu marido. Aqui está um dos maiores segredos para que o sexo seja aproveitado de maneira plena. Se preocupe mais em fazer o outro feliz do que em ser feliz. Essa é a regra áurea dos relacionamentos. Não é sobre ser feliz ou sentir prazer apenas, é sobre fazer o outro feliz e fazer o outro sentir prazer. Perceba, a maioria dos problemas relacionados ao sexo vem do desejo de sentir prazer antes de conceder prazer. O egoísmo é o pai da distorção da sexualidade. Masturbação, pornografia, prostituição e outros vícios sexuais estão todos enraizados no egoísmo. Quando nos importamos verdadeiramente com o outro, a gente não vai usá-lo como mera ferramenta para conquistar o nosso próprio prazer, não. Por isso, primeiro, busque fazer o outro feliz e, como consequência natural, você vai ser feliz também. Claro, gente, que eu não estou dizendo que você precisa se humilhar por alguém que não está nem aí por você. Não. Amor próprio também é um princípio do amor pelo outro. Na verdade, a primeira prova de amor que eu posso dar para o outro é amar a Deus e amar a mim mesmo, para não colocar o outro
em uma posição que ele não esteja pronto para ocupar. Assim como Jesus, que não se preocupou em ser servido, mas em servir, nós precisamos fazer o mesmo. Amar a Deus, amar a si mesmo e amar o seu próximo, ok? Com esse pensamento, a nossa rede semântica dessa semana vai ser com a palavra sexo. Que outras palavras você acha que se relacionam com essa palavra? Escreve aí no seu guia de estudo. Se tiver coragem, tira uma foto e marca lá, @contexto bíblico, @NTPlayOficial e @VitorBJ também, que eu quero ver o que você escreveu. Beleza? Gente, agora atendendo a pedidos, eu vou dar algumas dicas sobre como aproveitar o sexo para que ele seja prazeroso. Mas essas dicas são para os casados, ok? Mas você que é solteiro, você pode sim já ir anotando esses conselhos para se preparar para o dia que você encontrar sua mulher ou seu homem ali da sua vida, você já está pronto, combinado? Primeira dica, sem estresse. Casados, sem estresse. A preocupação, o estresse são ladrões de energia e uma mente preocupada não consegue assimilar totalmente a experiência sexual. Lá em Mateus 11, verso 28, Cristo faz o convite: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Encontre o alívio de suas tensões em Cristo. Procure profissionais também para te ajudar, faça atividades físicas ou qualquer coisa que ajude você a minimizar os efeitos do estresse. Isso vai ajudar você a desfrutar de um prazer sexual mais profundo e mais duradouro. Segundo conselho, sem culpa. Gente, a culpa e a vergonha são ladrões da felicidade no sexo. Seja antes de uma atividade sexual ou depois, isso diminui a sua satisfação. Ceder a prazeres destrutivos traz uma gratificação apenas momentânea e depois traz senso de culpa. Isso não vale a pena. Fazer sexo de maneira desapropriada faz com que ele tenha um prazer diminuído ali causado pelo senso de culpa. Muitos, mesmo no casamento, sentem culpa no ato sexual, em grande parte por cargas negativas relativas à sexualidade, por traumas ou por erros do passado. Olha, receba o perdão de Deus, seja liberto e desfrute plenamente de todas as coisas que Ele permitiu. Sexo sem culpa é o sexo mais gratificante. Se você não consegue fazer isso, peça ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um amigo. Mas olha, não faça sexo com culpa, porque você não vai conseguir ser plenamente feliz dessa maneira. Terceira dica, vitalidade física. Olha, quanto mais vitalidade e saúde física você tiver, maior será o seu deleite na vida e também na relação sexual. Por isso, cuide da sua saúde. Alimente-se bem, pratique exercícios físicos, use e abuse dos remédios da natureza. Nosso corpo, gente, é um sistema integrado. Por isso, quando você está bem com a sua saúde física, isso se reflete na sua saúde sexual. Sobre esse assunto, eu quero indicar, inclusive, alguns livros que podem te ajudar bastante. Especialmente você que é casado aí, a encontrar um deleite maior na sua sexualidade. Para os casados e para solteiro também, eu tenho essa indicação aqui, o livro Conduta Sexual de Ellen White, você encontra no site da CPB Editora, é um livro sensacional. Para os solteiros, vou aproveitar e indicar livro para solteiro também, tem esse livro aqui, Eu Escolhi Esperar, do Nelson Júnior, muito legal, contando o testemunho e a história dele, te ajudando a esperar mais no Senhor e conseguir esperar até o casamento com pureza sexual. Para os que vão se casar e já são casados, eu tenho duas indicações excelentes. Um é esse clássico, que é o livro Ato Conjugal, o meu até velhinho, comprei num sebo, é um livro muito bom para você que vai se casar, lê ali, mas lê perto do casamento, tá bom? Pra você não ficar ali viajando na maionese nos pensamentos. Mas é um livro muito interessante que te ajuda a se preparar para o casamento. Esse aqui, o Ato Conjugal. E um dos melhores livros contemporâneos que eu vi sobre o assunto é esse aqui, A Celebração do Sexo. É um livro que ajuda muito, especialmente quando você for se casar, estiver se preparando para o casamento, leia, que traz conselhos sobre todas as áreas praticamente do sexo e vai te ajudar muito a ter uma sexualidade plena e feliz no casamento. Para os solteiros, eu tenho dois livros que só temos em inglês, infelizmente, mas você consegue baixar ali pela sua loja de livros, você consegue ler dando um print, traduzindo no Google, mas são livros muito bons. Um é esse aqui, Purity Under Pressure, acho que é assim que fala, né? Que fala sobre manter a pureza, inclusive numa sociedade onde a pureza é considerada como algo sem valor. Muito legal esse livro, especialmente para você que trabalha com adolescentes. E outro livro, o último que eu quero indicar, The Dating Dilemma, Handling Sexual Pressures. Acho que é assim que fala. É um livro para ajudar também você que namora e que quer permanecer aí firme, permanecer 100% até o seu casamento. Esse aqui só tem inglês também, mas você pode ir traduzindo ali pela internet e conseguir fazer a leitura, beleza? Tem vários outros livros. Quero indicar também um Instagram muito legal, que é o Instagram da Eliane Melo, elianemelo.destrave. Lá no Instagram, gente, sensacional, traz dicas e informações muito importantes sobre a sexualidade, tanto para homens quanto para mulheres. Segue lá, ela tem livros muito legais também. Eu quero deixar esse presente para você que curte o Instagram, beleza? Olha, pesquise, se aprofunde nesse conhecimento, mas nunca se esqueça de sempre usar a Bíblia como base. Combinado? Eu vou inclusive deixar a foto desses livros lá no meu Instagram para você poder pesquisar e ver o nome dele certinho, tá bom? Muito importante para quem vai se casar ou para quem já se casou, pesquisar, estudar bastante, porque quando a gente pesquisa, a gente aprende coisas que talvez a gente não aprende antes ou aprende errado, tá bom? Me ajudou muito o estudo e com certeza
vai ajudar você também. Dois assuntos importantes que eu quero citar são sobre o uso de contraceptivos e também o sexo no sábado. Muita gente me pergunta sobre isso. O uso de contraceptivos não é pecado. Se a gente entende que o sexo não existe apenas para procriação, fica claro que a gente pode usar método contraceptivo. Mas alguns dizem, não, é Deus que abre o útero, então não é permitido, eu estou querendo brincar de Deus. Gente, por favor, menos. Usar contracepção não é brincar de Deus. Sem a contracepção, a gente teria muitas famílias numerosas que talvez não conseguiriam oferecer às crianças as condições mínimas de sobrevivência. Então, gente, não, por favor, seja consciente. Por isso, gente, sejam sensatos, planejem bem o momento que vocês vão escolher para ter filhos e para que isso não aconteça antes da hora, usem métodos contraceptivos. Por favor, é melhor a gente evitar do que depois ter filhos sem ter a devida estrutura para poder criá-los e educá-los. Se você não tiver condições para comprar um remédio ou talvez um método anticoncepcional, peça ajuda ali no posto de saúde do seu bairro ou também para alguém. Gente, prevenir é o melhor que a gente pode fazer para que a gente garanta que a criança venha no momento oportuno e no momento planejado. Somos responsáveis pelas crianças que a gente coloca no mundo. Logo, se preocupar com o momento que ele vai vir para que tenha suas necessidades atendidas é a nossa principal responsabilidade. Eu sei que alguns métodos contraceptivos não fazem muito bem para a saúde, eles têm efeitos colaterais, por isso, olha, peça auxílio de um médico quanto a esse assunto, ok? Destaco aqui também a importância de você procurar apoio caso você tenha uma gravidez não planejada. Deus é o autor da vida. E se você mesmo que sem querer gerar uma criança, saiba que Deus vai lhe apoiar e lhe ajudar nessa tarefa. Não desista, nem tome nenhuma atitude precipitada, ok? Estou falando de aborto. Não tome nenhuma decisão sem conversar com pessoas de confiança. Quando a gente está em desespero, a gente perde a capacidade de decidir racionalmente, por isso, peça ajuda. Com certeza você receberá, tanto de pessoas quanto de Deus. Digo isso do fundo do meu coração. Termino falando sobre sexo no sábado. Muitos jovens perguntam isso naquele JA em que colocam o pastor na frente e fazem perguntas. E aí, BJ, pode, não pode? E aí, o que você acha? Acha que pode? Coloca aqui nos comentários. Coloca agora antes de ouvir minha resposta. Tem gente que acha que é pecado fazer sexo no sábado, que isso é profanar o sábado. Gente, a relação sexual é abençoada por Deus em qualquer dia, desde que esteja de acordo com a orientação divina. Primeiro dia inteiro, inclusive, que Adão e Eva passaram juntos lá no Éden foi no sábado. Isso aconteceu logo depois que Deus os uniu como marido e mulher. É bastante lógico pensar que eles se envolveram no ato sexual em algum momento do sábado. Algumas pessoas, inclusive, interpretam a expressão da Bíblia lá de Isaías, falando para deixar de cuidar dos próprios interesses no sábado como uma proibição para fazer o sexo no sábado. Não. Gente, o sexo não existe apenas para nossa satisfação, para o nosso próprio interesse, mas para que eu satisfaça e cuide do outro. Sábado é dia de prazer, de deleite, por isso, não fique inventando moda não, gente. Não, você é casado, não se sente à vontade de fazer sexo no sábado? Não faz, mas também não vem me dizer que a Bíblia proíbe ou que isso é pecado. Não, por favor. Resumindo, então, primeiro, sexo existe para reprodução. Segundo, sexo existe para o prazer. Terceiro, sexo é primeiramente uma ação altruísta. Quarto, sexo deve ser bem feito. E quinto, sexo deve ser um ato responsável. Gente, o sexo é um presente de Deus para você. Abra esse presente na hora certa. Prepare-se para esse momento, busque conhecimento e entenda, Deus quer que você seja feliz e o sexo é um dos principais elementos criados por Ele para lhe conceder a felicidade. Seja obediente a Deus, seja responsável, seja feliz. Até semana que vem. A gente disse que Deus queria privá-los das experiências positivas que Deus não disse apenas que era bom. Deus não disse... Hebreus 13:14 e também por preocupação, o estresse, eles são... Tem gente que acha que fazer sexo no pecado é sábado. Não.